Boa tarde! Hoje nossa aula vai ser sobre ciclanos e os hidrocarbonetos aromáticos. Então, primeiro vamos falar aqui sobre os ciclanos. Então, o que são os ciclanos? Ciclanos são hidrocarbonetos, né? Lembrando que são os hidrocarbonetos. São aqueles compostos onde só possui carbono e hidrogênio. Então, são hidrocarbonetos cíclicos. O que são cíclicos? Por isso o nome ciclano. Cíclicos quer dizer então que a cadeia ela é fechada, né? Então, como nós temos aqui o desenho aqui desse triângulo e de um pentágono, né? Então, dá para ver que são cadeias carbônicas onde eles são fechados. Por isso que são chamados de cíclicos. Então, aqui, ó, a gente já tinha visto que em cada extremidade aqui possui um carbono, né? Então, aqui nesse triângulo, possui um carbono aqui e outro aqui. Como é que nós vamos dar um nome a esses compostos dos hidrocarbonetos? Então, aqui, ó, o prefixo, ou seja, a primeira palavrinha que vai aparecer vai ser ciclo. E aí a terminação, ela vai terminar em ano, que no caso, por ter só ligações simples, né? Não tem nem dupla, nem tripla. Por ter só ligações simples, então é os alcanos, né? Então a terminação é ano devido aos alcanos por ser ligações simples. Então, cadeia fechada, o que a gente vai colocar primeiro? A palavra ciclo. Então, eu coloco a palavra ciclo. Quantos carbonos nós temos? 1, 2, 3. 3 é o quê? Prop, né? Então, aqui eu coloco o prop. E a terminação? Ano. Então, o nome dessa cadeia fechada aqui é ciclopropano. Então, ela pode vir desenhada dessa forma aqui, ou então ela pode vir já com os carbonos, né? Ou seja, isso aqui está formando um quadrado, né? Nada mais, nada menos que um desenho desta forma aqui. Então, temos quantos carbonos aqui? 1, 2, 3, 4. Então, a primeira coisa, nós vamos colocar a palavra ciclo. 4 carbonos é o quê? But, né? Então, aí coloca a palavra but. E a terminação, ano. Então, para esse quadrado aqui, para essa cadeia cíclica, ela é chamada de ciclo butânico. Agora, pode vir uma ramificação? Pode vir uma ramificação, não tem problema. Então, aqui nós temos um carbono em cada extremidade. É um desenho de quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 é pente, né? E aqui eu tenho CH2 e CH3. O que é o CH2 e CH3? É o etil. Então, primeira coisa agora, que já que tem uma ramificação que nós temos que colocar, é o etil. Então, a gente vai colocar aqui o etil. Escrever o etil. Aí, vamos colocar a palavra ciclo, prefixo ciclo. Quantos carbonos que tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente. E a terminação, porque são ligações simples, vai ser ano, que vem dos alcanos. Agora, quando der para vocês desenhar. Então, aqui eu tenho metil, ciclo, pentano. Então, a gente já sabe que pente é o quê? 5 carbonos. Então, você tem que fazer um desenho onde ele vai ter 5 lados. Conforme é esse aqui, então, né? Então, eu vou desenhar. Parecendo uma casinha, né? Que fica 1, 2, 3, 4, 5. Aí, então, eu já fiz o ciclo pentano, só falta eu colocar a ramificação, que é o metil. Geralmente, não vem número aqui, né? Porque é só uma ramificação. Como é só uma ramificação, eu posso colocar ela em qualquer desses lugares aqui que eu quiser. Então, se eu quiser colocar ela bem aqui, metil, que é CH3, eu posso. Se eu quiser colocar aqui, pode. Se eu quiser colocar aqui, também pode. Agora, vamos supor que aqui fosse assim, ó. 1 e 2 dimetil, né? Então, esse aqui, se eu coloquei esse CH3 aqui, nesse local, então eu vou considerar que aqui é o número 1. E o 2, então, obviamente, pode ser aqui para baixo, CH3. Ou então, eu posso considerar aqui o número 1 e posso colocar o CH3 bem aqui, que vai ser o número 2.
Aí é só colocar na ordem em sequência. Agora nós vamos falar sobre os hidrocarbonetos aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos, eles são compostos aonde eles possuem um ou mais anéis aromáticos. Então lembra lá que eu falei para vocês dos anéis aromáticos que o que? É quando tenho esse desenho aqui, onde ele possui 3 ligações duplas, ou então a bolinha, que é o anel aromático. O anel aromático ele vai corresponder a essas 3 ligações duplas. Isso é obrigatório. Os aromáticos sempre têm que ter essas 3 ligações duplas, ou então essa bolinha aqui, que é chamado de anel aromático. Qual que é o nome desse aromático aqui? Ele separadamente ele é chamado de benzeno. Então ele separado ele é chamado de benzeno. Aqui, ó, cada extremidade dele aqui tem uma designação para a gente colocar algumas ramificações. Então, ó, esse R aqui ele é de radical, né? Ou seja, quer dizer que vai ter uma cadeia carbônica para cá. Aqui, ó, na primeira extremidade dos dois lados, a gente vai chamar de orto e vai ser simbolizado pela letra O. Na segunda extremidade aqui é chamado de meta, que vai ser simbolizado pela letra M. E a mais inferior aqui é chamado de para, que é simbolizado pela letra P. Para que isso? Por exemplo, se lá tiver colocado assim, ó, O-metil. Então eu tenho que saber que eu vou colocar aquele CH3 no lugar onde é o orto aqui, ó, que pode ser aqui ou do lado de cá. Quando eu tenho um benzeno e tem essa ramificação do lado de cá, ele pode ser designado também não só de benzeno, mas também de fenil. Quando eu tenho 2 benzenos juntos com essas radicais aqui, com essa ramificação, então ele vai ser chamado de fenil. O di, porque no caso são 2, e o fenil, porque é o nome do composto. Então, se fosse 3, seria trifenil. Aqui, ó, eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho CH3, outro CH3. Todos eles são chamados de metil, né? Então, aqui eu tenho um composto aromático, que tem um anel benzênico, e ele é chamado de benzeno. Então, como é que a gente vai dar um nome a esses compostos? Então, eu vou considerar aqui, ó, que esse aqui, CH3, seja o primeiro, e esse CH3 aqui seja o segundo. Então, eu vou colocar o número 1, que é onde está esse CH3, e o número 2, aonde está o outro CH3. Qual que é o nome desses dois compostos? Metil. Mas como nós temos 2, então vai ficar dimetil. Então fica dimetil. E qual que é o nome desse desenho aqui, desse composto aromático? Benzeno. Aí eu só coloco a palavra benzeno. Muito fácil. Agora, se vocês me perguntarem, ó, se eu começar a contar daqui o CH3, eu posso dar a volta aqui, ó, por exemplo, aqui é 1, 2, 3, 4, 5 e aqui seria o 6. Posso fazer isso? Não posso fazer isso. Lembra que tudo que nós fizemos é onde sempre é onde está mais próximo, né? Então, eu posso contar esse CH3 aqui como primeiro? Posso, desde que eu comece aqui primeiro e aí eu venho para cá como segundo. E eu não posso fazer essa volta aqui. Tem que ser aonde está mais próximo. Então, de todo jeito, vai ser primeiro e segundo. De qualquer dos dois que eu quiser começar. Aqui, ó, N-metil benzeno. Então, a primeira coisa que vem fazer aqui quando é para dar o nome, benzeno. Então, se é um benzeno, você vai desenhar um benzeno aqui. Não se esqueça que o benzeno tem o anel aromático. Aí eu estou falando aqui, que tem um metil na letrinha M. Lembra aqui do orto, meta e para? Aonde é a letrinha M? Nessa extremidade aqui ou nessa. Então eu vou colocar o CH3 desse lado de cá ou então desse lado de cá. Qualquer dos dois fica certo. Então no lugar do meta eu vou colocar o CH3.
e pronto. Só isso, eu coloco o benzeno, o metil é o CH3, que está na posição meta. Agora, se eu tenho 1, 3, 5 trimetil benzeno. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é desenhar o benzeno. Desenhei o benzeno. E agora vamos colocar o trimetil, que no caso são 3 metis, né? Então, o metil está no primeiro carbono. Lembrando que você pode considerar o primeiro em qualquer lado que você quiser. É só você fazer a sequência depois. Então, o primeiro aqui, CH3. Depois falo que tem um no terceiro. Então, aqui é o primeiro, aqui é o segundo, não tem nada. Aqui é o terceiro. Então, o terceiro, CH3. E depois no quinto. Esse aqui é o terceiro, então aqui é o quarto. Então, o quinto vai ficar aqui. CH3. Então, pronto. Aqui nós já temos a nossa solução. Benzeno, desenhamos o benzeno. 1, 3 e 5, trimetil. Se aparece 3 números, então vão ser 3 CH3. O primeiro aqui, no primeiro carbono, que eu considerei aqui como o primeiro carbono, então eu coloco CH3. Depois no terceiro. Então, primeiro, pula o segundo, que não tem nada, e coloca no terceiro, que é CH3. Depois, no quinto, pula o quarto, e aí eu coloco CH3 no quinto carbono aqui. Lembrando que o benzeno, ao todo, ele tem quantos carbonos? 6 carbonos, né? Um em cada extremidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer as atividades agora. Qualquer dúvida, só chamar.